Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, irmãos queridos. Boa noite, querida irmã. Queria fazer o estudo, nossa querida Sayonara Coaches. Boa noite, Olga Feitosa. Boa noite, irmãos que estão nos escutando todo sábado a nossa querida Revista Espírita, o estudo do nosso querido Allan Kardec. Revista Espírita desta semana é dezembro de 1858, o título Um Espírito nos Funerais do Seu Corpo, Estado da Alma no Momento da Morte. Passo a palavra à nossa irmã para o seu boa noite, Sayonara, a nossa aula. Abre seu áudio, Sayonara. Fechado? Isso, já estava abrindo aqui para mim, Ritinha, ó, nossa anja de guarda no invisível aí. Queridos amigos e amigas, uma ótima noite a todos. É com muita alegria que eu aceitei o convite de estar aqui refletindo junto com esta equipe tão querida da Revista Espírita. Vai ser uma noite de muita alegria, apesar da gente estar falando de funeral, né? Porque aprender sempre é muita alegria para os nossos corações, né? Que seja um momento de muita paz e de muito aprendizado para todos nós. Boa noite, queridos irmãos. Mais uma vez estamos juntos nesse momento da nossa Revista Espírita. Falar de funeral, mas com o sorriso da Sayonara vai ser maravilhoso, vai ser bom, não vai ser assustador. Que tenhamos uma noite maravilhosa. Que assim possa ser, que Jesus abençoe os nossos trabalhos. Antes de fazer a prece de início, que vamos pedir à nossa querida Olga para fazer, vamos fazer a leitura do Evangelho, como de costume. Desta noite é o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que são misericordiosos, subtítulo, O sacrifício mais agradável a Deus, itens 7 e 8. Uma passagem de Mateus, Jesus assim fala: Portanto, se estáis para apresentar a vossa oferenda ao altar, e então vos lembrardes de que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa oferta aos pés do altar, e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois voltai para fazer a vossa oferta. Essa passagem de Mateus está no capítulo 5, versículos 23 e 24. E assim comenta Kardec: Quando Jesus disse: Ide-vos reconciliar com o vosso irmão, antes de apresentar vossa oferenda ao altar, ele ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ser perdoado,
é preciso que ele mesmo tenha perdoado aos outros, e que, se cometeu um erro com um de seus irmãos, o tenha reparado. Somente assim a sua oferenda será agradável, porque virá de um coração puro de qualquer mau pensamento. Jesus materializou esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais e ele precisava colocar suas palavras de acordo com os usos daquela época. O cristão não oferece dádivas materiais, porquanto espiritualizou o sacrifício, mas o preceito para ele tem ainda mais força, pois o cristão oferece sua alma a Deus e essa alma deve ser purificada. Entrando no templo do Senhor, ele deve deixar do lado de fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra o seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que Jesus ensina por essas palavras: deixai vossa oferenda aos pés do altar, e ide primeiro reconciliar-vos com vossos irmãos, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Então, amparados pelo nosso Mestre Jesus, vamos pedir à nossa querida irmã para dar início aos trabalhos da noite de hoje. Nossa querida irmã Olga. Vamos fazer, primeiramente, a nossa prece, né? Elevando nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos bondosos amigos espirituais, em agradecimento, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui estudando a Revista Espírita, sob o amparo, a visão dos nossos guias, dos nossos protetores, e com a bênção, né, desse estudo através de Allan Kardec. Que a tua paz, que teu amor envolva a nossa querida Sayonara, que conduzirá o nosso raciocínio na noite de hoje, que ela seja envolvida, sustentada, assim como, Senhor, seja abençoado todos os nossos irmãos que estarão conosco, para formarmos um momento de muitas alegrias espirituais e colhermos assim do estudo as lições que precisamos para conduzir melhor a nossa vida dentro da convicção, dentro da certeza da imortalidade da alma. Fica conosco, Senhor, e que em teu nome, em nome desses bondosos amigos espirituais, e acima de tudo, em nome de Deus, nós te pedimos permissão para darmos por iniciado o nosso estudo da Revista Espírita da noite de hoje. Graças a Deus. Então, alegres realmente por estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, como se fossem num culto, né, querida Sayonara? Vamos pedir a participação dos nossos irmãos internautas, lembrando a todos que não só neste momento estaremos divulgando a doutrina espírita, mas como fica gravado, as nossas participações também aproveitarão para outros irmãos que virão mais à frente, de repente, escutar essa gravação. Então, que Deus te abençoe, Sayonara, as suas palavras e a palavra de todos nós na participação. Que assim seja. É contigo. Graças a Deus, né? Mais uma vez, agradecendo aí pela oportunidade, uma oportunidade valiosa de sábado à noite, estarmos aqui estudando Kardec, estudando Jesus, nos esclarecendo como espíritos imortais e deixando o estudo aí para a posteridade, como o Ricardo bem falou, né? É muito bom a gente poder estudar, gravar, deixar a mensagem esclarecedora para que ela possa ir contagiando outros corações. Graças a Deus por isso, né? Gratidão pela oportunidade, que Kardec e os bons amigos espirituais que auxiliam nesse trabalho possam nos intuir, nos inspirar a todos, para que nós possamos apreender a importância da reflexão de hoje, para cada coração aqui presente, né? Eu gosto muito de iniciar os estudos, meus amigos, lembrando sempre, seja no presencial, seja no online, o mestre é Jesus, o mestre é Kardec,
é Leon Denis, enfim, nós somos todos estudantes e estamos aqui para aprender juntos. Então, toda colaboração é muito bem-vinda, por isso chamo a todos, você que está online, meus amigos aqui na tela, nossa família querida do CELD, do CEA, participem, contribuam a todo instante. A gente vai procurar ser fiel aqui ao material da Revista Espírita, vamos seguindo o que lá está escrito e vamos refletindo juntos. Assim a gente vai ganhando aí essa noite de sábado tão valorosa para os nossos corações, para o nosso espírito imortal. Então, eu vou começar lembrando aqui, Kardec faz um comentário aqui na Revista Espírita que eu achei muito interessante para a gente já começar entendendo um pouco da importância do nosso estudo hoje. Ele fala que a Revista Espírita, né, com toda a sua formatação, com as suas publicações, ele se tornou um eficiente auxiliar. Mas auxiliar de quê? Ele fala aqui, olha, um grande auxiliar contra os exageros, tanto da nossa credulidade quanto do nosso ceticismo. Então, observa, a Revista Espírita, com todos os seus estudos, ela busca trazer a gente para esse olhar do caminho do meio, do caminho do equilíbrio. Pela lucidez, entender as coisas de uma forma ponderada e fugirmos, né, a essa credulidade excessiva ou do ceticismo, porque ambos nos tiram do caminho do entendimento da vida verdadeira, do espírito imortal que nós somos, do objetivo pelo qual nós estamos aqui na Terra, entrando e saindo por várias e várias vezes. Então, estudar a Revista Espírita é tirar esses excessos que nos desnorteiam e nos desencaminham do caminho da verdade, dessa revelação da verdade que é o Espiritismo na vida de todos nós, né? E ainda ele traz aqui um importante lembrete, que todo estudo dos fenômenos espíritas, dos casos que eles trazem, dos exemplos, a gente sempre tem tudo isso sendo trazido para um ponto de vista moral. Ou seja, ele ainda diz aqui, olha, a prática do bem e da caridade evangélica para com o próximo. Em todos os estudos, a gente traz para esse ponto de vista moral e observa o ganho que nós podemos ter para nós e para o nosso próximo a partir do que a gente entendeu ali. Hoje a gente vai estar falando de morte, vamos falar também de funeral, está aqui o nosso caso. Um espírito nos funerais de seu corpo, e vamos falar também do estado da alma no momento da morte. Então, que a gente possa ter um olhar bem especial para extrair o que tem de melhor dessa mensagem para nós. E certamente, meus amigos, a partir do olhar do estudo que a gente vai desenvolver agora, a gente vai ter um comportamento, se já não estamos tendo, né? Vamos melhorar nosso comportamento diante de um cenário, né, de funeral, de homenagens prestadas àquele irmão que está cumprindo a sua passagem na Terra e retornando à vida espiritual. Porque vamos tomar conhecimento aqui, ou vamos ratificar aquilo que já sabemos, que o momento da morte, como ele fala aqui, no estado da alma, no momento da morte, ele é muito diferente do que nós imaginávamos há muito tempo atrás. E ele está lá, muitas vezes, ao nosso lado, presente, vivenciando tudo aquilo ali e num momento muito complexo para ele. Então, a gente, entendendo isso, é nosso dever ter todo um comportamento mais caridoso, mais adequado ao momento que o irmão está vivenciando, até porque todos nós, nessa vida ainda, vamos passar por esse momento. Já passamos por muitas vezes, mas a bênção do esquecimento não nos deixa lembrar. Mas nós vamos passar nessa vida e certamente nós gostaríamos de contar com a consideração, com respeito e com carinho dos irmãos que lá estiverem prestando as suas homenagens. Então, meus amigos, após esse convite de reflexão inicial, vou compartilhar aqui um material que é um slide que contém
o conteúdo da nossa revista, para a gente poder ler juntos e, a partir daí, refletirmos e comentarmos. Peraí, deixa eu voltar. Quando eu abro aqui, eu fico na tela do slide. Tá todo mundo vendo? Sim. Tá, né? Vendo né? separadamente, você e o slide. Tá tudo visível, né? Tá Caso bem alguém visível. faça algum comentário no chat, porque eu vou aqui para a página do slide para ir passando, eu não vou ficar vendo vocês, tá? Aí qualquer coisa vocês me chamam, me alertem aí para qualquer comentário, para a gente trocar com os nossos irmãos do chat, ou vocês também na tela, me chamem, tá? Não, tá. Ok. Comentários são as boa noite, né? A presença aí da Leni, da Luzia Soares, da Diana Azevedo, da Sueli, né, do Paraná, né, da Menália, que no Espírito Santo, da Isabel Cristina, da Marisa Carioca, né? Temos aí esse grupinho todo dando boa noite, bom estudo, para todos nós. Para todos E a nós. nossa Leni, né? Nossa Leni está lá do outro lado, né? Então não estamos sozinhos, estamos com um grupo aí bom. Estamos aí envolvidos de amigos. Envolvidos de carinho. Boa. É isso aí, gente. Olha, um grande beijo para cada um de vocês aí presentes e vamos lá. Vamos mergulhar na Revista Espírita. Verdade. Hoje temos conteúdo, hoje todo sábado, né? Que esse pessoal aí está sempre trabalhando. Tem um conteúdo muito bom para a gente refletir e entender como a gente pode, a partir dos conhecimentos aqui apresentados, melhorar a nossa vida e a nossa morte, né? Porque os espíritos falam para a gente de toda a mensagem que é trazida, de todo livro com um bom conteúdo que nós paramos para ler, nós precisamos atentar qual é o conteúdo que eu posso extrair para a minha vida. Sempre trazendo para mim. Às vezes a gente pensa lá no outro, fulano tinha que entender isso aqui, assim, assim, assado. Muito bom. Mas Oi, Alguinha. Deixa eu só falar que a Gláucia mandou um recadinho aí que eu achei interessante, que eu concordo com ela. Muito boa a introdução da Sayonara, sempre muito amorosa. E a Menália está aí dizendo para mim que ela é de Aracaju. Olha, eu falei para ela lá do Espírito Santo. Tá bom, Menália. Um beijão, querida. Obrigada. Lindo nome, adorei a Menália. Glaucia, muito beijinhos para você, minha amiga. Obrigada pela gentileza, pelo carinho. A Gláucia. A gente tem sempre muito carinho, né? De estudar a doutrina assim entre irmãos. É fabuloso, é sempre muito gostoso. Vamos lá então, meus amigos. Então, a gente tem aí o tema Um Espírito nos Funerais de Seu Corpo. E vamos falar também desse estado da alma no momento da morte. Temos aí um relato do irmão sendo estudado e a gente vai observar isso aí juntos. Então, vou começar aqui lendo o texto, depois eu vou pedir ajuda aí dos nossos irmãos. Já me foi oferecida ajuda e eu, que nem sou boba, vou aceitar já, né? Nos diz assim lá a revista. Os espíritos sempre nos disseram que a separação da alma e do corpo não se dá instantaneamente. Algumas vezes começa antes da morte real, durante a agonia, quando a última pulsação se faz sentir. O desprendimento ainda não se completou, operando-se mais ou menos lentamente, conforme as circunstâncias e até a sua completa liberação. Experimenta uma perturbação, uma confusão que lhe não permitem dar-se conta da sua situação. Encontra-se no estado de alguém que desperta e cujas ideias são confusas. Então, a gente observa, eu coloquei em verdinho, meus amigos e minhas amigas, um material para a gente poder refletir, atentando um pouco mais essas passagens.
Obviamente que se vocês olharem no texto alguma parte que vocês gostariam de trazer alguma contribuição, de falar, enfim, especificamente de alguma outra parte aqui que eu não destaquei, fiquem à vontade, porque isso só enriquece o estudo, e lembrando que estamos aqui para aprender e estudar juntos, né? Então, eu destaquei aqui essa parte que ele fala da separação da alma e do corpo, ela não se dá instantaneamente. Os espíritos aqui nos dizem, isso ocorre de uma forma muito variável e tem aí uma série de variâncias, motivos pelo qual, né, isso pode ser mais rápido, isso pode ser mais lento. A gente vai discernindo e vai descobrir que motivos são esses. Mas a gente observa, eu trago aqui um comentário breve, lá de Leon Denis, no livro Depois da Morte, tem uma parte que ele fala para a gente, da hora derradeira. Lendo essa parte lá do livro Depois da Morte, Leon Denis, é o capítulo 30. Tem muitas informações que se conciliam com essa passagem que a gente tem aqui. Eu vou trazer aí algumas outras informações, mas ele lembra lá numa parte que, dependendo do motivo pelo qual a pessoa vai sendo conduzida à morte, uma longa doença, por exemplo, aquele período em que a pessoa passa acamada durante um longo período, os fluidos dela, eles vão se diluindo. E isso faz com que o seu momento, essa sua hora derradeira, essa sua perturbação seja menos penosa. Da mesma forma que quando o motivo da morte é uma morte abrupta, né? Uma morte assim um pouco mais violenta, de repente, ela não teve aquela diluição vagarosa desses fluidos, ela vai ter, conforme a lógica lá que Leon Denis traz, uma perturbação mais longa. Então, a gente já começa a refletir aí um dos motivos pelo qual alguns têm uma perturbação mais lenta, outras mais longa, como ele fala aqui, né? Operando-se mais ou menos lentamente, conforme algumas circunstâncias. A gente lembra, Leon Denis, que essas duas circunstâncias, a doença longa ou essa morte abrupta, violenta, repentina, ela proporciona uma mais lenta ou outra mais longa. Agora, falando um pouco de perturbação, ele fala aqui para a gente que é uma confusão, né? Uma confusão mental que não lhe permite dar conta da sua situação naquele momento em que está havendo a separação do corpo e do espírito, né? Ele tem aqui ideias confusas. O próprio Kardec traz para a gente uma ideia do que é perturbação. Mas eu, para enriquecer mais esse conteúdo, trouxe aqui o livro Céu e Inferno. Vocês estão vendo, meus amigos? Ó. Pentateuco, Kardec, fala para a gente mais claramente na página 201. Essa editora aqui é a de Leon Denis. Ele fala lá no capítulo 1, a passagem, um pouco para a gente sobre o que é essa perturbação que todos nós, meus amigos, chegando ou saindo da Terra, unindo ao corpo ou desatando os laços do corpo. Sempre vai haver esse momento de perturbação. É desse processo de união ou separação do corpo. Ele fala para a gente aqui, ó, na passagem da vida corporal para a vida espiritual, produz-se ainda um outro fenômeno de uma importância capital, que é o da perturbação. Nesse momento, a alma experimenta um entorpecimento que paralisa momentaneamente suas faculdades e neutraliza, pelo menos em parte, as sensações. Ela está, por assim dizer, cataleptizada. Olha, consegui falar sem travar a língua, a gente até treinei, cataleptizada. Ele diz para a gente aqui que cataleptizado é como se você tivesse eu não vou ler não, está lá no rodapé, mas é como se você tivesse ali paralisado mesmo, sem conseguir fazer os movimentos do corpo. Está vendo o que está acontecendo, mas não consegue se mexer. Então, você está ali meio paralisado, né?
de maneira que quase nunca é testemunha consciente do último suspiro. A gente dificilmente vai ver aquele nosso momento de despedida final da vida material, né? Dizemos quase nunca porque existem casos em que alguns podem ter consciência desse momento. Alguns, né? Tem umas exceções. Assim como veremos, aí ele fala um pouco mais à frente. A perturbação, portanto, pode ser considerada como o estado normal no instante da morte. Sua duração é indeterminada. Ela varia de algumas horas a alguns anos. Observa aqui no Céu e Inferno, fala que varia de algumas horas a alguns anos. Aqui na Revista Espírita, não dá essa ideia assim, de que possa se manter, né, uma pessoa estar no período da perturbação por tanto tempo. Mas a gente vê que esse tempo pode se estender por muito tempo, mais do que a gente pensa. Ainda aqui no livro Céu e Inferno, o primeiro caso até de um espírito feliz, que é o de Sansão. Ele pediu para ser evocado, já estava lá no momento de preparação para o desencarne dele, né? Ele era lá da Associação Espírita Francesa, uma pessoa extremamente esclarecida sobre a vida espiritual, e ele queria fazer essa experiência. Pediu para que fosse evocado imediatamente após o seu desencarne. E 1 hora antes do enterro, ele já estava sendo evocado. E foi cumprindo ali o passo a passo. A gente observa, quem quiser ver o caso, veja lá no Céu e Inferno. Ele vai cumprindo, né, lá com esse chamamento, com essa evocação, e ele diz que ele conseguiu vencer praticamente o período da perturbação dele em 8 horas, com toda uma preparação ao longo da vida, porque os conhecimentos da vida espiritual muito nos ajudam a vencer esse momento. A gente vai falar disso um pouco mais à frente. Mas, além disso, ele fez uma prece pedindo que fosse instrumento útil nessa experimentação. Enfim, teve uma série de condições e circunstâncias, como o nosso texto fala aqui. E ele alcançou, sim, o objetivo dele, de vencer essa perturbação em curto espaço de tempo, mas também cumprindo, né, todas essas circunstâncias que privilegiasse esse rápido, né, contato espiritual após a sua passagem. Gente, vou continuar, tá? Qualquer coisa... Deixa eu dar uma palavrinha. Fala, a gente amigo. vê Deus, na sua sabedoria infinita, né? Tanto a vinda do Espírito para cá, ela leva um tempo, né? É uma questão que se opera também lentamente, né? Porque o Espírito se une à matéria no momento da concepção, mas, segundo a doutrina espírita também, só vai se concretizar lá na hora do nascimento. Ou seja, teoricamente, 9 meses depois, né, que há uma complementação total da união do perispírito ao corpo. Portanto, leva um tempo. Não seria razoável a gente pensar que na separação também houvesse um processo semelhante? Ou seja, é preciso um tempo também, talvez não tão longo, né? Dependendo das condições do espírito, mas um tempo necessário para que essa mudança vibracional aconteça de forma gradual e não tão impactante, né? Então, é razoável que a gente pense que, se existe esse tempo de perturbação, vamos dizer assim, de miniaturização, né? Como se fala, do espírito, para vir para o corpo, também para retornar à pátria espiritual, em princípio é a sua pátria verdadeira, seria mais rápido, naturalmente, se não tiver problemas morais muito sérios, né? Mas que também há uma transição, e toda transição, Deus, na sua sabedoria, faz com que aconteça de uma forma mais gradual, né? Menos impactante. Vejo nisso uma lógica, né? Tanto na vinda quanto na ida, essa transição é necessária de forma gradual. Vocês acham, amigos? É muito pertinente isso que o Ricardo falou, porque isso faz parte, né, do processo de todos nós. Observa que até Jesus, quando fala lá depois
à época chamava ressurreição, ele falou, não me toque que ainda não fui ao Senhor. Então ele estava ali também meio que cumprindo o processo dele, né? A maneira dele, espírito evoluidíssimo que era. Obviamente a gente vai vendo que é cada vez é um processo mais sutil, mais rápido, mais curto, mas ainda assim a gente percebe que ocorreu com ele também. Então, é pertencente ao processo de todos nós, tanto de união quanto de desate do espírito com o corpo, como o Ricardo também falou, né? Alguém gostaria de trazer mais alguma contribuição? E há casos, Sayonara, em que o espírito dorme, né? Doutor Bezerra dormiu, né? E foi despertado pela filha, né? Então, para assistir as pessoas que estavam ali aguardando ele. É interessante, no livro A Crise da Morte, né, o Ernesto Bozano dentre muitos casos, tem um de uma senhora que queria ver esse instante em que ela saía do corpo. Porque você leu aí, né, que o espírito não percebe o instante que vai sair do corpo. De repente, esse desprendimento se dá de várias formas, mas aquele momentozinho, você acompanhar, por causa dessa perturbaçãozinha, você não consegue acompanhar exatamente como ela queria. E ela ficou naquela tensão, sabia que ia morrer, tudo, ficou naquela tensão para prestar atenção a esse momento. E ela, quando depois ela se viu, né, no quarto, e umas senhoras falando sobre ela, comentando sobre ela. E ela não tinha percebido que ela já tinha desencarnado, só percebeu porque as senhoras estavam comentando sobre ela, né? E ela percebeu que aí perdeu aquele instante, o instante que ela queria sentir, o que você sente, perceber, ela não percebeu. Quando viu, já está fora do corpo. É muito interessante, ele traz vários casos desse momento, né, da crise da morte. É ótimo a gente ouvir essas passagens, porque é para a gente ir desmistificando cada vez mais que o momento da morte não é algo tão pavoroso, tão temeroso, quanto muitos de nós ainda acreditam. E a gente vai observando essas questões e entendendo que muito depende de nós, né? Tem muito a ver com a forma como nós fomos nos libertando. Eu adoro quando o Raul Teixeira ele fala nos estudos dele, né? A morte é uma libertação para quem viveu se libertando. Então, assim, é uma construção e que nós podemos ter uma morte cada vez melhor conforme for nos dedicando a vivenciarmos uma vida cada vez mais espiritualizada. E isso vai ser mostrado para a gente agora no texto que eu trago do livro dos Espíritos. Vou até pedir meu amigo Ricardo. Depois. Não, isso não é Livro dos Espíritos ainda. Livro dos Espíritos é mais na frente. Agora é depois da morte, no capítulo 30, lá na parte que fala da hora derradeira, ele falando um pouco para a gente dessa condição, dessa perturbação, e a gente vai entendendo por que ela depende de nós também. Pode ler para a gente, Ricardo? Você está enxergando bem, meu amigo? A letra está boa? Posso sim, tá boa assim. Os espíritos vêm em multidão nos ensinar. Eles nos dizem que as sensações que precedem e se seguem à morte são infinitamente variadas e dependem, sobretudo, do caráter, dos méritos, da elevação moral do espírito que deixa a Terra. A separação é quase sempre lenta e o desprendimento da alma opera-se gradualmente. Começa, às vezes, muito tempo antes da morte e só se completa quando os últimos laços fluídicos que unem o corpo ao perispírito são rompidos. A impressão sentida é tanto mais penosa e prolongada quanto esses laços são mais tenazes e mais numerosos. Há, ao contrário, luta, agonia prolongada no espírito apegado à terra, que só conheceu os prazeres materiais e negligenciou preparar-se para a partida. É isso. Ricardo, muito obrigada, meu amigo.
Então, a gente observa nessa breve passagem lá do livro Depois da Morte, nesse tema da hora derradeira, ele mostrando a parte que nós podemos influenciar, né? Ele fala que começa, às vezes, muito tempo antes da morte e só se completa quando os últimos laços fluídicos que unem o corpo ao perispírito são rompidos. Então, ali, a gente, no processo de doença mesmo, muitas vezes o processo se inicia e ele vai se diluindo e se conclui quando a gente chama ali o cordão fluídico, né? Cordão de prata, ele está totalmente rompido e aí ocorre a total separação do espírito e do corpo. Mas ali pode ser envolvido todo numa agonia prolongada, conforme o espírito está mais ligado à matéria, como ele fala aqui no texto, negligenciou, né, preparar-se para essa partida, preparando-se durante a vida, né, para que tenhamos uma boa morte. E também ele pode ser muito suave, muito leve, muito tranquilo, conforme o caráter, os méritos, a elevação moral do espírito que deixa a terra, como a gente falou do caso de Jesus, como a gente falou de Sansão, e tem muitos casos relatados no livro Céu e Inferno. Para quem quiser tirar dúvida, é uma referência muito rica para aqueles que gostavam de dizer, ninguém voltou da morte para dizer, esse livro prova que voltaram, que disseram, explicaram detalhadamente para a gente entender como é que funciona e como a gente pode interferir positivamente nesse processo. Lembrando aquilo que eu falei lá no início, trazendo sempre o aprendizado para nós. O que eu estou aprendendo com tudo isso e na prática, como é que eu posso melhorar a minha vida e a minha morte? Por que não? Nós temos que buscar sempre um estado melhor das coisas, né? Então, que a gente possa ir sempre se dedicando para ter uma vida melhor e mais feliz. Peraí, gente. Botei no modo apresentação e eu nem volto mais lá no outro, que eu não consigo, né? Mas tá certo. Vamos continuar assim mesmo, que assim ainda fica mais visível, né? Tudo certo? Alguém quer fazer alguma colocação? Eu vi uma colocação da Cristine aqui, maravilhosa. Posso comentar? Claro. Ou tem alguém que traz o chat? A Cristine está lá? Quem está no chat é a Cristine. Consigo ler o que ela escreveu. Cristine. Lê aí. A Cristine falou assim: essa transição, tanto para reencarnar quanto para desencarnar, é cuidado divino, é prova de amor de Deus, cuidando com carinho de cada um de nós. É isso. E a Diana também falou. E a Diana trouxe aqui, ó. A Diana também falou aqui. A Diana traz o complemento do que trouxe a Cristina, né? Porque é dessa misericórdia divina. Qualquer mudança, nesse caso de reencarne e desencarne, haja esse tempo para apropriar-se dessa mudança. Apropriar-se, é isso, é um carinho de Deus nosso Pai para dar aquele espaço para a gente se acomodar no novo mundo que a gente está entrando, saindo da matéria, voltando para o plano espiritual, ou saindo do plano espiritual e entrando na matéria. Ele carinhosamente dá para a gente aquele processo para que a gente se acomode no novo formato que a gente está assumindo pelas nossas necessidades. Muito obrigada, Cristina, Diana também. Diana, luz da minha vida. Sempre ouço essa frase. Diana Azevedo, minha também. Sabe o que me veio à cabeça? Fala, o que me veio à cabeça? Essa passagem da Diana falando, né? Esse tempo, né, para apropriar-se dessa mudança, quando a gente malbarata a nossa saúde, porque poderia pensar assim, então quanto mais está unido, né, o corpo e o perispírito, a gente vai ter dificuldade. Eu acho que a questão é mais de equilíbrio do que propriamente de união, porque o ser humano ele deve cuidar do seu corpo até os últimos momentos da sua vida.
ele deve buscar a saúde, né? Porque a gente poderia pensar assim, então, se eu me alimentar mal, se eu me descuidar, o perispírito vai se desprender desse corpo mais doente, né? A doença nunca deve ser buscada, né? Parece uma coisa absurda, né? A gente pensar assim, mas a teoria poderia nos fazer pensar assim, então é melhor não ter tanta saúde, né? Não, o caso eu acho que não é de saúde, é de equilíbrio, né? Aquelas almas que têm equilíbrio vão se desprendendo pouco a pouco, naturalmente, mesmo buscando a sua saúde, né? Então é preciso que a gente cuide da nossa saúde até os últimos dias, porque o processo do desprendimento, ele naturalmente vai acontecer quando nós temos esse equilíbrio, essa paz interior, essa busca da espiritualização. É mais uma busca da espiritualização do que da doença, né? Que muitas vezes a gente poderia pensar assim, quanto mais o corpo estiver fraco, mais desprendido vai ser. Não, pelo contrário, vai ficar desequilibrado e pode até prender, né? Boa visão. E isso que Ricardo trouxe vem sendo reforçado agora no texto que tem lá da Revista Espírita, falando mesmo dessa consciência pura, dessa consciência tranquila que a gente precisa ter para alcançar esse momento de transição de forma mais leve, mais pacífica. Alguém, tu consegue ler para a gente, amiga? Consigo sim. Então vamos lá. Vamos lá. Tal estado nada tem de penoso para o homem cuja consciência é pura. Sem saber explicar bem o que vê, está calmo, esperando sem temor o completo despertar. É, ao contrário, cheio de angústia e de terror para quem teme o futuro. Dizemos que a duração dessa perturbação é variável. É bem menor nos que durante a vida já elevaram seus pensamentos e purificaram a alma, sendo suficientes 2 ou 3 dias, enquanto a outros são necessários, por vezes, 8 dias ou mais. É isso, Alguinha. Obrigada, meu amor. É aí que... Porque existe casos de muitos anos, né? Muitos anos, como fala lá o Céu e Inferno, né? Que a gente leu. O Céu e Inferno fala até de séculos, né? De espírito que permanece nesse estado. Mas o bom é isso aí. Quando a gente está com a nossa consciência pura, eu não quero falar que você vai trabalhar isso aí, né? A gente se sente até na nossa vida mais calmo, né? É isso. A vida da gente fica mais calma quando a gente tem fé, quando a gente não teme as coisas, né? Tá mais... Pode falar, minha amiga. Alguinha, Livro dos Espíritos 922, o que é necessário para a nossa felicidade? Consciência tranquila, e a gente pode entender como consciência pura também. É fé no futuro e posse do necessário no que é referente à vida material. Mas no que é referente à vida espiritual, que serve para ambas as partes, é fé no futuro e consciência tranquila. Nós vamos nos encontrar num estado de muito mais paz e felicidade, tanto aqui quanto lá, quando assim estivermos vivendo e cultivando, né? Esse estado da alma. Aí ele fala aqui que também aquele que tem consciência pura, ele sem explicar, ele não vai saber dizer o que ele está vendo, mas ele estará calmo, ele estará esperando, sem temor, o completo despertar nesse momento de transição. Olha a importância da consciência tranquila, e eu vou ratificar aqui. Consciência tranquila, quem é que tem consciência tranquila? É aquele que sabe que está vivendo e fazendo bem. Porque quando a gente sabe que a gente não está fazendo bem para o próximo ou para nós mesmos, como bem Ricardo falou, até para cuidar do nosso corpo, né? A gente fica com a consciência tranquila que o melhor sobrevirá a nós. Então, isso é consequência do ato de como nós estamos nos comportando com a vida, com Deus, com o próximo, com relação a tudo que está se apresentando à nossa frente. Mas, ao contrário também, aquele que sabe, que não tem a consciência tranquila, porque sabe que tem cometido atos equívocos contra a lei esta que está gravada na nossa consciência, a gente não tem como fugir, por mais que a gente queira empalidecer essa consciência,
ela vai, né? Ela sabe que a gente muitas vezes não está agindo de acordo com ela. Então, quando assim agimos, a gente vai ter um momento aí de perturbação cheio de angústia e de terror para quem teme o futuro. Temer o futuro é a mesma coisa. Fé no futuro. Quem tem fé no futuro? Quem tem a certeza de que agora no presente está dedicando todas as suas forças para o bem, para o amor e para a paz. Aí ele vai ter fé no futuro, porque ele sabe que vai retornar para ele sabe da lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, a lei de retorno. O que vai retornar para ele é bom, porque aquilo que ele está fazendo é bom. Então, assim, teme o futuro, quem sabe que não está agindo bem. Aí ele diz aqui, olha, dizemos que a duração da perturbação é variável. É bem menos do que durante uma vida já, né? Para aqueles que elevam seus pensamentos e purificam a alma. Então, assim, gente, eu vou fazer meu merchan aqui, aproveitar esse momento e falar de purificação da alma. Quem quiser estudar a bem-aventurança, né, citada por Jesus, bem-aventurados que têm puro coração, porque eles verão a Deus. Serão todos convidados ao encontro de Jesus, que se realizará agora no final, acho que é 24 de setembro a 22, alguém? Acho que é 22. Sempre é no quarto, né? Sempre no quarto, não sei. 22 ou 24 de setembro, mas a gente pode, durante os segundos e quartos sábados, lá no Centro Espírita Leon Denis, presencialmente, de 2 às 4 da tarde, ou mesmo online, porque eu vejo aqui que tem irmãos aqui de outro estado, sejam todos muito bem-vindos, que falar de Jesus é entender por que um coração puro vai fazer com que a gente veja a Deus. E não só ver Deus, também ter um momento de transição da vida material para a vida espiritual muito mais tranquilo, muito mais leve, como uma mensagem aqui está falando para a gente, né? Sendo suficiente, né? Aí ele fala que o prazo ele funciona. Isso não é coisa pouca, né? Porque a gente fala assim, é um momento de transição, mas como você acabou de falar, e a gente pegou no texto lá do Céu e Inferno, né? Você colocou, esse momento de transição pode ser muito longo, olha a importância dele, né? Então, a gente não pode deixar de ter uma certa preocupação com esse momento, né? Com essa vida futura. Muitas vezes a vida futura a gente vai saber quando chegar lá, né? Muitas pessoas pensam assim. Claro que o espírita já consciente, ele não pensa mais assim. Mas a gente está aí falando e os nossos irmãos que irão nos escutar, muitos ainda estão no início ou podem estar até não sem conhecer essa profundidade da doutrina espírita. Por que a doutrina espírita fala tanto de vida futura, né? E essa transição é um aspecto muito importante dessa vida futura, porque ela pode durar muito tempo, pode ser uma situação muito problemática para o espírito. Então, ter consciência do que acontece nesse momento é importante. Muito, muito importante, lembrando sempre que fé no futuro é algo que Jesus falou muito, né? Trabalhar, né, nas nossas mentes, nosso entendimento da vida, a necessidade de fazermos o nosso melhor agora em prol, buscando uma vida futura melhor, cheia de paz, cheia de felicidade, enfim. Por isso que o Espiritismo fala a mesma coisa, como falou Ricardo. Lembrei do capítulo 1 do Evangelho, lá no item 7, que fala: o Espiritismo nada diz diferente do que disse o Cristo. Ele simplesmente completa, desenvolve e esclarece de forma clara e para todos. Por isso que tanto Jesus quanto a doutrina, ambos falam sempre preconizando a fé na vida futura, porque aquele que vive prezando os prazeres, a felicidade na vida presente, ele está se entregando à vida material. Porque quando a gente vive a vida espiritual, a gente vive, né, nessa busca da vida futura. Vamos passar aqui para o próximo? Agora a gente vem ratificar isso que foi dito com o Livro dos Espíritos, numa nota de Kardec, um trechinho lá da questão 148, que diz para a gente assim: o homem tem instintivamente o pensamento de que nem tudo para ele termina com a vida.
Ele tem horror ao nada. Inutilmente se obstina contra a ideia do futuro, pois quando chega o momento supremo, poucos são os que não se perguntam o que vai ser deles. É que a ideia de deixar a vida para sempre tem algo de pungente. Quem poderia efetivamente encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna, de tudo que se amou? Quem poderia ver sem temor abrir diante de si o abismo imenso do nada, onde desaparecessem para sempre todas as suas faculdades, todas as suas esperanças, e dizer a si mesmo: o quê? Depois de mim nada? Nada mais do que o vácuo? Tudo acabado para sempre? Mais alguns dias e minha lembrança será apagada da memória daqueles que a mim sobreviverem? Logo, nenhum traço restará da minha passagem pela terra? O próprio bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem beneficiei? E nada para o compensar tudo isso? Nenhuma outra perspectiva, senão a de meu corpo ruído pelos vermes? Então, assim, eu trouxe essa reflexão para a gente entender como é que se sente aquele que não tem fé no futuro. Aquele que não busca algo além do momento de agora. Aquele que acredita no nada. E que a gente sabe que o nada não existe, né? Muitas pessoas, na ânsia de fugir dos problemas, das dores, dos sofrimentos, vão em busca do nada e retiram a sua própria vida, achando que vão se libertar dos problemas, e chegam lá do outro lado e encontram os problemas intensificados. Encontram tudo, menos o nada. Então, assim, é realmente muito triste quando a gente encontra irmãos que creem no nada, que não creem na vida futura, e eu entendo que essa mensagem faz a gente se motivar, né? Se incentivar a divulgar aquilo que a gente já sabe da doutrina espírita, para levar esperança, para levar consolo, para levar coragem, para cumprir a parte que nos cabe na obra da criação, né? Nós temos o dever de levar essa mensagem que já nos faz tão bem para esses irmãos que estão desalentados, acreditando nessa questão aqui que o Livro dos Espíritos nos falou, né? Alguém gostaria de comentar? A gente pode caminhar. Vamos caminhando então, meus amigos, porque agora ele vai falar para a gente desse exemplo, né, que a gente tem aí à frente. Eis a seguir um exemplo muito mais característico e interessante para o observador, já que não se refere a um espírito invisível escrevendo através de um médium, mas um espírito que é visto e ouvido na presença do seu corpo, seja na câmara mortuária, seja na igreja durante o serviço fúnebre. Então, a gente vai ver aqui um caso de um espírito e um amigo dele que estava lá presente, vendo ele diretamente, não é nem num processo mediúnico. A gente vai falar um pouco mais aqui de como ocorreu esse contato, mas é um fato, né, ocorrido lá à época de Kardec, que ele relatou na Revista Espírita e traz essa experiência para a gente. Alguém consegue ler para a gente, minha amiga? Consigo, sim. Então, vamos. O senhor X acabava de ser acometido de um ataque de apoplexia. Desculpa. Algumas horas depois de sua morte, o senhor Adrien, um de seus amigos, achava-se na câmara mortuária com a esposa do defunto. Viu o espírito deste muito distintamente, caminhar em todos os sentidos, olhar alternadamente para seu corpo e para as pessoas presentes, e depois assentar-se numa poltrona. Tinha exatamente a mesma aparência que possuía em vida. Vestia-se do mesmo modo, sobrecasaco
touca e calça preta. Tinha as mãos no bolso e o ar despreocupado. Não. Ar preocupado, ele estava preocupado. Ar preocupado, é. Ele tinha um ar preocupado. Vamos então comentando aqui. O senhor X, ele acabou de ter, né, acometido por uma apoplexia. Esse nome não é muito conhecido nosso, né? Mas a apoplexia, ela quer dizer um derramamento de sangue, é um derrame, um AVC, e ele teve ali uma morte imediata após aquele mal ali que ele teve. Então, algumas horas depois de sua morte, o senhor Adrien, que era um amigo dele, né, achava-se naquela câmara mortuária e viu o espírito. Ele viu a movimentação que o espírito estava realizando dentro do seu próprio funeral. Deixe muito distintamente, aí ele começa a descrever, né, a caminhar em todos os sentidos, alternadamente, em direção ao seu corpo, ele via o próprio corpo e as pessoas presentes. Depois ele sentou numa poltrona. Exatamente a mesma aparência. Então, não havia dúvida de que o senhor Adrien estava vendo o corpo do senhor X, do amigo que havia acabado de desencarnar. Ele descreve até a roupa que ele estava usando e como estava a aparência dele, né, a face dele, a expressão dele, com esse ar preocupado. Ele tinha acabado de desencarnar, estava presente no funeral dele, circulando no meio das pessoas e estava preocupado. Muito bem. Vamos seguir aqui o caso que a gente vai analisando para entender, né, como que se comporta, né? Como é que é o estado da alma no momento da morte. É esse o exemplo que ele quer trazer para a gente aqui, a reflexão. Gente, qualquer coisa me interrompe, tá? Aí ele vai... Eu passei muito? Peraí. Ah, tá. Era aqui mesmo onde eu estava. No dia seguinte. Né? No dia seguinte. Durante esse tempo. Tem uma coisa aqui importante que eu deixei de falar. Quando ele fala aqui, olha, viu o espírito, a gente observa que o senhor Adrien, ele tinha ali uma faculdade de vidência. Não necessariamente uma faculdade mediúnica, mas uma faculdade anímica própria do espírito dele enxergar e conseguir ouvir e se comunicar com aquele espírito. A gente vai observar que isso era uma faculdade própria dele. Alguém, você queria falar alguma coisa, meu amor? Eu acho interessante isso aí, você relatar essa questão dele ter visto o espírito mesmo, né? Uhum. Porque, às vezes, a gente tem essa evidência mediúnica, que você visualiza o espírito sem ver o espírito ali. Você tem a certeza de que o espírito está ali, você tem a imagem, mas você não pode dizer que você está vendo ele como o vidente vê. Né? É como se você estivesse sentindo, né? Você tem essa certeza de que o espírito está presente, né? Às vezes acontece isso comigo, eu tenho a certeza, é como se eu estivesse vendo a pessoa mesmo, tá? Mas não estou vendo com esses olhos, é realmente uma evidência mediúnica. Isso é interessante. E esse cuidado nos leva a ter, eu pelo menos tenho esse cuidado quando eu vou a um funeral, seja de quem for, porque geralmente a gente tem esses registros e as pessoas estão, às vezes, conversando, né? Coisas que a gente sabe que o espírito, às vezes, está ali presente. Isso. Você registra isso, né? Esse é o eu fui a um funeral de um trabalhador lá da Malé, ele trabalhava junto com a gente, né, lá no trabalho da reunião pública, e eu fui ao funeral dele, e a esposa dele relatando o momento que ele desencarnou, tudo, e eu registrando que o espírito estava ali. E muita gente na sala, conversando. Aí eu fui intuída a pegar o evangelho, me sentar lá na sala onde estava todo mundo e começar a ler o evangelho. Aí tinha outras pessoas espíritas também que estavam na sala, se sentaram junto de mim e começaram a ficar ali meditando, né? Que me viu muito quieta ali, fazendo a oração.
Daqui a pouco saiu todo mundo de dentro da sala. Entendeu? Saiu todo mundo ali, onde estava ao redor, fazendo vários comentários e perguntando à esposa dele, que estava muito agoniada, contando todos os fatos, como se deu, não sei o quê. Quer dizer, imagina se o espírito não sabe que desencarnou. É complicado, né, Sayonara? Exatamente. Você observa que o É. espírito, com esse ar preocupado, ele estava sem compreender. O texto vai falar isso para a gente um pouco mais aqui à frente, mas a gente vai observar que ele desencarnou de uma forma muito de repente e ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Estava vendo aquelas pessoas, estava vendo o próprio corpo, estava vendo a esposa preocupada, o próprio filho. A gente vai ver tudo isso aí um pouco mais à frente. Vamos dar continuidade lá no texto. Só um instantinho que eu tenho uma colaboração aqui. Oi, meu amor. Fala, Oi, minha meu amorzinho. A Isabel Cristina está lembrando aqui o seguinte, ó. Ah. Ao retornar ao estado de espírito, na realidade, ao sair do corpo, né, o desencarne, que espírito a gente é sempre, né? Sua liberdade desabrocha, ao mesmo tempo que sua colaboração na obra divina se torna mais ampla e mais consciente. Ela está trazendo essa fala do livro de Leon Denis, é Liberdade e Renovação, Leon Denis. A Isabel é médium, né? Está trazendo a minha conclusão lá do trabalho aqui para frente. É isso mesmo, amiga. Daqui a pouco eu vou falar a mesma coisa que você. Mas é verdade, é isso, minha amiga. Obrigada pela contribuição. E a Diana está concordando aqui com a Olga, que é exatamente o que acontece nos funerais, né? E que, assim, eu realmente espero, meus amigos, minhas amigas, que a gente tenha um olhar mais cuidadoso, mais caridoso no momento do funeral de despedida dos nossos irmãos, porque muitas vezes eles estão lá e num momento conflituoso, sem compreender as coisas, precisando de um sentimento, de uma vibração de acolhimento, de paz e de harmonia. E muitas vezes isso não reflete, né, a soma das pessoas que estão ali. Então a gente tem que tomar esse cuidado, é compromisso nosso, que a gente já tem entendimento para isso, né? Então, continuando aqui. No dia seguinte, olha, ele já, no funeral lá, o funeral continuou. Durante o serviço fúnebre, o senhor Adrien viu novamente o espírito do amigo, vagando ao lado do caixão. Embora não mais portasse o costume da véspera fazia-se envolver por uma espécie de túnica, estabelecendo-se entre ambos a seguir conversa. Notemos de passagem que o senhor Adrien absolutamente não é sonâmbulo e que nesse momento, tanto quanto no dia anterior, estava perfeitamente desperto e o espírito lhe aparecia como se fosse um dos assistentes, né? Um dos convidados ali do enterro. Então, iniciando aqui a reflexão desse trecho do texto. Ele viu novamente, o espírito estava vagando ao lado do caixão. Imagina a confusão se ele não tinha entendimento da vida espiritual, da vida após a morte, que morreu, não acabou, ele continua existindo, ele estava vendo o próprio corpo ali ao lado. Eu trabalho na sexta-feira, na desobsessão, Ritinha também, muitos de nós, né? Lá no Centro Espírita Leon Denis. E não falta relato de irmãos que lá chegam sem ter a mínima noção que estão desencarnados, e alguns deles há muitos anos, porque continuam circulando na casa onde viviam, junto aos familiares, falando com as pessoas não respondendo, e eles continuando não entendendo nada. Então, isso é uma coisa muito corriqueira de acontecer. Ele continua aqui. Estava envolvido por uma espécie de túnica. Eu entendi isso aqui, gente, como se ele estivesse ali tendo uma ideia, né? Pô, isso aqui é o meu momento fúnebre, estou ali no caixão, é o meu velório, eu vou botar uma roupa condizente, porque ele botou uma túnica, né, por cima da roupa que ele estava. Ele ali criou a roupa dele, vestiu uma roupa diferenciada. Ele continua. Entre ambos, a seguinte... Vamos ver aí uma conversa, um diálogo entre eles, que é melhor para a gente entender como ele estava se sentindo. Uma conclusão importante que o texto traz para a gente é dizendo que o senhor Adrien, ele viu, né, o espírito, mas ele não estava num processo sonambúlico. Entendendo que o processo sonambúlico, a pessoa estava num momento ali
a gente entende que a maioria das vezes, desses processos de a gente ir acessar um outro espírito, é pelos processos da emancipação da alma. Quem quiser se aprofundar nesse tema, lá na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 8, fala muito bem. Entre os processos de emancipação da alma, eles são, né, causados nessa libertação do espírito de quem está encarnado para ter contato com o plano espiritual, ele se dá em diversos estágios, e o sonambulismo é um deles. O próprio processo do sono também promove a emancipação da alma. Toda vez que a gente vai dormir, o nosso espírito se liberta, fica ligado ali apenas pelo cordão de prata, e a gente se liberta, e a gente entra em contato com o plano espiritual, e conversamos, e vimos, e falamos, mas não é esse caso do senhor Adrien aqui, porque ele estava perfeitamente desperto. Então, não era nem sonambulismo provocado, nem o sonambulismo natural, não era nenhum dos processos que provocam a emancipação da alma. É uma aptidão do espírito dele, era uma capacidade anímica dele. Alguém quer falar alguma coisa? Posso passar? Eu queria só observar se você marcou aqui como envolver por uma espécie de túnica. Seria curioso, né, que o Samson permitiu que ele perguntasse logo após o desencarne, fizesse algumas perguntas. Se pudesse perguntar de onde veio isso, né? Porque ele ali, me parece, não já estava mais se identificando com o corpo, porque o corpo havia sido preparado para o enterro. O enterro. Então, as pessoas têm aqueles caracteres que ele não fala quais eram, talvez um terno, alguma coisa, e ele já estava se diferenciando. Da primeira vez, ele estava vestido igual ao que ele estava como encarnado, e ali já estava diferente. Então, achei isso muito interessante, né? Só perguntando mesmo, da onde veio isso, né? É como se fosse já uma desidentificação com o corpo, com certeza. Da onde veio? Porque é muito comum os espíritos serem vistos com essa espécie de túnica, né? É muito comum isso, né? Os videntes e tudo mais verem essa situação dos espíritos desencarnados se apresentarem com túnica. Então, me parece, mas só perguntando mesmo. Eu também pensei nisso, para ter certeza, só perguntando. E a gente não vai... Mas que parece que ele já tinha se desidentificado com o corpo, sim, porque o corpo devia estar vestido de outra forma. Ele já estava... É o que causa a confusão, né? Ele está vendo algo que ele não sabe explicar. E aí, olha aí, a gente vai agora entrar nas perguntas e respostas. Gente, eu caí não, né? Não, estou aqui. Que a gente ficou no silêncio. Vamos lá, então. Pergunta. Seu Adrien fala para ele assim, olha, dize-me uma coisa, meu caro espírito, que sentes agora? E ele responde, bem e sofrimento. E o Adrien fala assim, não compreendo isso. O que quer dizer bem e sofrimento, né? E ele responde, sinto que estou vivendo minha verdadeira vida e, no entanto, vejo meu corpo em caixão. Apalpo-me e não me percebo, contudo, sinto que vivo, que existo. Sou, pois, dois seres? Deixa-me sair desta noite, tenho pesadelo. Então, assim, ele está extremamente incomodado, né? A gente vai vendo aí que ele está percebendo alguma coisa. Apesar dele estar se sentindo bem, estou vivendo a minha vida verdadeira, sinto-me vivo, existo, ele mentalmente está conturbado, sem compreender o que está acontecendo. Aí ele continua a pergunta, permanecerás por muito tempo assim? E ele responde, não, graças a Deus, meu amigo. Sinto que logo despertarei. De outro modo, seria horrível. Tenho as ideias confusas, tudo é nevoeiro, sonho na grande divisão que acaba de ser feita e da qual ainda nada compreendo. Então, assim, desta passagem aqui, eu gostaria de pontuar que a gente observa que ele coloca sempre aqui, olha, sinto que estou vivendo, sinto que vivo e existo,
Sinto que logo despertarei. Ele tem certeza naquilo que ele sente. Quando ele fala assim, olha, o outro perguntando, você vai ficar assim muito tempo? Ele fala, não, graças a Deus, meu amigo. Eu sinto que logo despertarei. Então, é como se fosse uma certeza, uma convicção, um entendimento inato que vem do campo dos sentimentos. Mentalmente, a perturbação está ali ainda, né, trazendo muita confusão, né, nas ideias. Ele sabe que acabou de passar por um momento marcante na sua encarnação, que é o desencarne, né, a grande divisão que acaba de ser feita. Ele sabe que o corpo está separado do espírito. Então, ele está sentindo isso, mas não consegue explicar, porque, olha, ainda nada compreendo. E aí, eu vou chamar vocês aqui, meus amigos e minhas amigas, a uma grande reflexão. A importância de nós termos o entendimento da vida espiritual é de extrema importância para o nosso momento de desencarne. A gente tem aqui, olha, no livro Céu e Inferno, eu trouxe duas passagens, eu fiz 2 estudos recentes lá, e por um acaso, os 2 estudos, os espíritos falam. Um é o senhor Van Dust, ele fala assim, lamento apenas uma coisa, o não haver conhecido o que sabeis agora. Minha perturbação teria sido bem menor e menos penosa. Então, ele está falando do conhecimento daquelas pessoas que o estão entrevistando na mesa. Esse conhecimento, se eu tivesse, a minha perturbação seria bem menos e bem menos penosa. E olha que a gente está falando aqui, o senhor Van Dust é um espírito feliz, que não tinha conhecimento da vida espiritual. E aí ele lamenta que a perturbação dele ia ter sido bem menor, né? O outro caso foi o do senhor Auguste Michel. Esse já é um espírito sofredor, contudo um pouco mais esclarecido. E ele já dava conselhos. Olha o que ele fala. Conduzi sempre vossa vida de acordo com a crença que vos anima, porque ela vos reserva para mais tarde um repouso que eu não tenho ainda. Então, assim, meus amigos e minhas amigas, a importância de nós termos o entendimento da vida espiritual que a doutrina espírita faz por nós, muda completamente essa passagem aqui para melhor, né? Eu trago aqui no livro Depois da Morte, na Hora Derradeira, Leon Denis fala para a gente exatamente isso, olha, o conhecimento do futuro espiritual, o estudo das leis que presidem a desencarnação são de grande importância para a preparação para a morte. Eles podem atenuar nossos derradeiros instantes e tornar nosso desprendimento fácil, permitindo-nos reconhecer-nos mais rápido no mundo novo que nos é franqueado. Não é exatamente disso que o nosso amigo aqui, irmão X, precisava? Se reconhecer, saber o que estava acontecendo, ele ia estar bem menos perturbado e passando por aquela situação ali de uma forma bem mais amena. Alguém quer fazer uma colocação? Tranquilo? Vamos continuando, então. Esse conhecimento... Oi, meu amor. Que a doutrina espírita nos passa e nos traz, os espíritos complementam nas suas mensagens a questão de exercitarmos o bem, né, a prática, a oração, porque às vezes nós temos todo o conhecimento, temos bastante conhecimento do livro dos Espíritos, mas não nos atentamos para exercitar e praticar e melhorar. Você leu no início a questão da consciência tranquila, a consciência pura e a alma, né, purificada. A gente tem que começar a fazer esse autoconhecimento, nos melhorarmos, para que essa oportunidade que nós estamos tendo de termos conhecimento da vida espiritual, da vivência da vida espiritual, nos auxilie quando a gente chegar lá. Senão a gente vai chegar do mesmo jeito, reclamões, cheio de vícios, com dificuldades, né? Tendo um amontoado de conhecimento espíritas sem ter vivenciado isso, trazido realmente para a prática da nossa vida. Que isso aí os espíritos
através das mensagens, Manuel vem, Leon Denis, todos eles vêm nos auxiliando, Baltazar, os espíritos da nossa casa, Antônio de Aquino, mensagens e mais mensagens, nos auxiliando a pôr em prática esse conhecimento. É isso mesmo, Olguinha. E assim, o conhecimento espírita vai nos fortalecendo, enfim, dando uma segurança diante do momento da morte, que a gente vê isso nos espíritos superiores. Eu lembrei de Bernard Palissy, naquela entrevista que ele dá, ainda nessa nossa revista de 1858, né? Quando ele fala que lá em Júpiter, a morte nada tem de pavoroso. Eles entendem com muita clareza que é apenas um momento de transição. Por que eles entendem isso? Porque eles já são esclarecidos de todo o processo que todos nós passamos. Então, não tem, né, mistério, não tem nenhuma fantasia e muitas coisas que a gente bota em torno disso, né? Vamos continuando, então, aqui. Alguém pode ler para a gente agora essas próximas perguntas? Sim, posso sim. Vamos lá, meu amor. Feito vos produziu a morte. Apagou. A morte, não estou morto, meu filho. Tu te enganas. Levantava e, de repente, fui tomado por uma escuridão que me desceu sobre os olhos. Depois me ergui. Julga o meu espanto ao me ver e me sentir vivo, percebendo ao lado sobre a laje meu outro ego deitado. Minhas ideias eram confusas. Errei para me refazer, mas não pude. Vi chegar minha esposa, velar-me, lamentar-se, e me perguntei por quê. Consolei-a, falei-lhe, mas não respondia, nem me compreendia. Foi isso que me torturou, deixando-me o espírito ainda mais perturbado. Somente tu me fizeste o bem, porque me ouviste e compreendeste o que quero. Tu me auxilias a pôr em ordem minhas ideias e me fazes um grande bem. Mas por que os outros não fazem o mesmo? Eis o que me tortura. O cérebro está esmagado em face dessa dor. Irei vê-la. Quem sabe ela me entenda agora. Até logo, caro amigo. Chama-me, irei ver-te. Far-te-ei uma visita de amigo. Surpreender-te-ei. Até logo. É isso. Então, a gente observa aí algumas passagens interessantes para a gente refletir. Ele está perguntando que efeito vos produziu a morte? E ele rapidamente já tinha entendido que ele não estava morto. Ele estava vivo. O corpo dele estava ali, ele não sabia o que estava acontecendo, ele foi tomado por uma escuridão de repente, e a partir daquele momento as coisas mudaram. Ele está vendo a mulher no momento de sofrimento, está tentando consolar ela, mas ela não responde, não compreende ele. Ele está vendo que somente o amigo, né? Somente tu me fizeste o bem, porque agora a gente observa, gente, que coisa interessante. Que bem tão grande o senhor Adrien está fazendo algumas perguntas, mas ele está desabafando, ele está falando um pouco. Quando observa, igual no atendimento fraterno, né? A gente, quando para falar o que está acontecendo com a gente, isso já nos faz bem. O outro praticamente só ouviu. E isso já vai, parece que, fazendo a gente compreender um pouco, se apropriando um pouco daquilo que está ocorrendo com a gente. E a gente já se sente assistido, a gente se sente visto, a gente se sente compreendido. E isso está dando revolta nele. Poxa, porque os outros não fazem a mesma coisa que você, me entendem, me ouvem, me respondem. Quantos, meus amigos, mais uma vez, nosso trabalho de sexta-feira é o que ocorre. Eles não sabem que desencarnaram, retornam para suas casas ou para outras casas onde encontram sintonia, e lá as pessoas encarnadas não respondem. Eles falam, não são ouvidos, não há uma interação, e isso é causa de tortura, isso é causa de sofrimento. Então, que a gente possa, né, estar atento a essas questões, para que a gente possa lidar melhor com tudo isso, observando que ele teve ali no seu Adrien
um grande amigo, um ponto de socorro, de auxílio, para poder falar o que está acontecendo, e o seu Adrien vendo ele tentando consolar a esposa. Depois a gente vai ver mais à frente aqui, já soou meu gongo, gente, com 10 minutinhos. Ele também vai à frente tentar consolar o filho. Então a gente observa, o sujeito acabou de desencarnar, e a grande preocupação dele é entender o que está acontecendo e socorrer, consolar os familiares que ele está percebendo em sofrimento. Aí, no próximo ele fala aqui: a seguir o senhor Adrien o viu aproximar-se do filho que chorava. Curvou-se sobre ele e permaneceu alguns instantes nessa posição, né, que ele botou. Imagina, curvou-se sobre o filho que estava chorando. A gente imagina que ele estava tentando fazer a mesma coisa que tentava fazer com a esposa: consolar, acolher, aliviar um pouco daquela dor que ele estava vendo o filho passar. Então ele continua, né? Depois partiu rapidamente. Não havia sido entendido, mas imaginava por certo ter produzido um som. Quanto ao senhor Adrien, estava persuadido de que aquilo que dizia o senhor X, curvado lá no filho, chegava até o coração desse filho, né? Comprometendo-se a prová-lo. Mais tarde viu o rapaz e estava mais calmo. Então, o seu Adrien, aqui, gente, as conclusões que eu tirei, por favor, vocês contribuam também e vê se entenderam a mesma coisa. O seu Adrien viu ele se curvando na intenção de acolher, de consolar o filho, e o seu Adrien entende que aquele gesto, aquele movimento, de alguma forma tocou o coração do filho, porque ele tinha tanta certeza disso que ele falou assim: comprometo-me a prová-lo. E mais tarde ele viu que esse rapaz estava mais calmo, ou seja, ele pode não ter ouvido o que falou o pai, mas a vibração de acolhimento, de consolo do pai chegou ao coração daquele filho, fazendo com que ele se acalmasse. Não é isso, meus amigos? Então, a gente vai observando o seu Adrien relatando todo o movimento que o nosso irmão X foi realizando, né? Os momentos de dúvidas que vêm corroborar com aquilo que a gente vê na nossa rotina do contato com os nossos irmãos que precisam de esclarecimento lá na casa espírita também. Chegam com as mesmas dúvidas, sem entender o que lhes aconteceu, relatando que vê o corpo, mas e não sabe explicar por que não está mais conseguindo utilizar o corpo, que fala com as pessoas não respondem. Então, assim, é um movimento, né, que a gente recebe de várias partes, não é uma coisa pontual. Isso é muito corriqueiro. E a gente passando aqui para o nosso último slide, para a gente fazer as reflexões já para o encerramento, é uma observação, né? A gente entende aí que é uma conclusão do que foi entendido no texto, trazido aqui por Kardec para a gente fechar a nossa reflexão em torno desse exemplo. Ele fala assim, olha, esta narração concorda com tudo aquilo que havíamos observado sobre o fenômeno da separação da alma. Confirma em circunstâncias bastante especiais essa verdade. Após a morte, o espírito ainda está ali presente, enquanto todos acreditam ter diante de si um corpo inerte, ele vê e escuta tudo que se passa à sua volta, penetra o pensamento dos assistentes e sabe que entre si e estes últimos, a única diferença que existe é a visibilidade e a invisibilidade. Para ele continua a mesma coisa, ele está existindo igual, né? As lágrimas dos hipócritas, dos ávidos herdeiros, não o enganam. Quantas decepções devem os espíritos experimentar neste momento? É assim que encerra Kardec, a gente vai fazendo aqui as últimas reflexões em torno desse último trecho, né, da observação dele. Então, ele fala do fenômeno da separação da alma, né? A gente tem aí o desencarne de Dimas, que é falado lá no Obreiros da Vida Eterna. Quem quiser entender um pouco mais como se dá esse processo em detalhes mais ricos,
Lá a gente tem acesso a essas questões, né? Fica a sugestão para quem se interessar. Ele fala aqui que após a morte o espírito ainda está ali presente. Então, como a Olguinha muito bem falou, gente, a gente não pode se esquecer disso, lembrar e oferecer para ele, que a gente já sabe que ele está passando pelo momento de perturbação, uma vibração de pacificação. Até a nossa dor e o sofrimento, né, podendo ser ressignificado, em vez da gente ficar triste, sofrendo muito porque o irmão foi embora, que na verdade a gente sabe que vai chegar o momento de um reencontro, a gente estar mais ligado à gratidão a Deus por ter convivido com aquela alma. Você vai exalar um outro sentimento e aquele espírito vai ficar menos agoniado, que a gente vê como ele estava agoniado com o que sentia a esposa e o filho. Então, se a gente concentrar na gratidão a Deus por ter convivido com aquele irmão, por ter tido aquele pai, por ter tido aquele marido, a gente vai oferecer um outro sentimento, contribuindo para que a perturbação dele não seja tão agoniante, né, como ele relatou ali. Pois ele vê tudo, quanto passa a volta dele, ele penetra o pensamento. E aí, a gente tem pouco tempo, eu nem posso soltar a pergunta aqui, mas eu coloquei, meus amigos, levemos para as nossas reflexões, mesmo aqui após o programa. Nós estamos prontos para ter acesso ao pensamento do outro. Gente, a gente tem o corpo de carne para abafar os nossos pensamentos. E aí a gente vê aqui, olha, nem a lágrima dos hipócritas, dos ávidos herdeiros, não o enganavam, porque ele tinha acesso ao pensamento. Imagina a dor deste espírito em ver o pensamento do outro. E é isso que nos espera, meus amigos. Tem um senhor, já, um irmão nosso no Centro Espírita Leon Denis, chamado José Jorge, deixou uma reflexão muito rica lá no nosso centro, eu trago aqui para todos, né? Ele falava assim, eu não tenho medo de morrer, eu tenho vergonha, porque lá do outro lado, nós todos seremos vistos naquilo que pensamos e naquilo que sentimos. E será que os nossos pensamentos estão puros, como aquela consciência tranquila que a gente falou lá no início do estudo? Os nossos sentimentos estão purificados, leves, translúcidos? Ou a gente ainda carrega aí, a gente tem que trabalhar muito para purificar isso, para quando a gente chegar lá do outro lado, a gente não ter tanto do que se envergonhar, né? E a gente saber lidar também com o pensamento do outro, porque poder enxergar a forma como o outro pensa, a gente tem que ter indulgência, perdão das ofensas, porque senão as decepções que ele fala aqui, olha, quantas decepções devem os espíritos experimentar nesse momento? E aí, meus amigos, já indo para o minuto final aqui, eu gostaria de trazer aqui uma reflexão que a gente tem lá no Encontro de Jesus, a gente sempre busca, né, falar da morte. Por que não falar, perder o medo disso, no sentido de nos prepararmos? E lá se fala, né, da caixinha da morte, de deixar as coisas materiais organizadas. A gente pensava, né, meu Deus, eu trazendo para mim, né, o que me faria preocupar mais no momento da morte? É não ter deixado as coisas organizadas para os meus familiares que ficam, para que eles possam tocar a vida sem mim de forma fluida. Então, deixar uma caixinha com as senhas, com a chave daquilo, com a chave daquilo, com tudo que é material que você possa deixar organizado, para lá a tua mente ir seguir para a vida espiritual em paz, consciente de que tu deixou as coisas organizadas aqui. Mas antes, né? E principalmente, passarmos uma vida buscando nos desenvolver, né? No trabalho do bem, nos trabalhos que nos espiritualizam e que nos fazem desapegar da matéria. Porque no final das contas, é isso que vai resultar numa transição mais tranquila, mais pacífica, mais feliz, né? Que é o que a gente busca, né? A transição dos espíritos felizes. É isso. Ó, gente, muito obrigada pela atenção. Valeu. Maravilhoso, Sayonara. A gente ficou com a certeza de que nós temos a responsabilidade
de fazermos melhor, para desencarnarmos melhor e sermos aqueles espíritos que irão contribuir, não só com a nossa própria desencarnação, quanto, como fez o senhor Adriano, aí, o consolo daqueles que ficam, né? Porque quanto mais o espírito está equilibrado, ele mais pode ajudar aos que ficam também. Então, uma responsabilidade nossa, dentro do nosso possível, ser um colaborador de Deus para os que ficam e para nós, quando partirmos com a nossa paz, como você colocou aí, no final, sim. Então, agradecidos a todas as participações dos nossos internautas, que foram muito boas, muito pertinentes ao nosso estudo. Passo a palavra aí para a nossa querida Olga, para as considerações finais que ela possa querer ter também. E boa noite, querida. Seja muito interessante esse estudo, né? Porque nós ficamos preocupados porque o outro morreu, acabou, e ele está ali, né? Acompanhando tudo, assim como a gente chorando, sofrendo, porque o outro foi, e ele também sofrendo, dizer para a gente que ele está ali, que ele não se foi, que ele está ali. Então, fiquemos atentos a isso, né? Muito importante. Por isso que nós devemos ficar vigilantes e orar uns pelos outros nesse momento. A Diana está aqui, nos deixou alguns recadinhos assim, interessantes, dizendo com relação ao estudo, né? Dando a perceber, né, que o espírito, né, estava tendo uma lucidez, apesar da perturbação, né? Realmente. E o livro Céu e Inferno é um manancial de ensinamentos para aprender a desencarnar, e é mesmo. Nossa, são muitas lições. Lembrando Eurípides, invisibilidade não é ausência. É isso aí, gente. Todos deixam aí abraço, homenagem, agradecendo o estudo, e nós também, né? Estamos aqui agradecendo a presença de vocês. Então, vamos... É isso aí, Ricardo. Nossas considerações, um abraço a todos. Excelente, sayonara, gostei muito. Estudo maravilhoso esse, né? A gente não, quando não lê a Revista Espírita, não percebe que como enriquece o estudo do Livro dos Espíritos, né? Então, mostrando aí um outro viés, porque no Livro dos Espíritos, na questão 327, ele fala daqueles que vão ao seu funeral e não sabem que estão indo ao seu funeral. Nem todos percebem, né, que estão indo. Então, ele diz, geralmente é muito comum ir ao funeral, acompanhar e não sabe que é o seu funeral, fica sem entender o que está acontecendo. E aí mostra um caso do espírito que estava acompanhando tudo. Quem vai fazer a prece, Ricardo? Quem começou. Realmente quem começa, né? Se não há recados a serem dados, eu gostaria de agradecer a todos que participaram mais uma vez, e não esquecer de dar essa permanência ao nosso estudo e convidar outras pessoas, amigos que desconhecem o estudo da Web Rádio Estação da Luz, que possam participar e divulgar, né? Se tornarem membros permanentes dos nossos estudos. Então, passo a palavra a você para a prece final. Um abraço. Um abraço a você, Serena. Então, resta nos agradecer, né, gente? Meu Deus, estamos, assim, profundamente agradecidos pelo momento de estudo que tivemos na noite de hoje, que nos levou, Senhor, a refletirmos esse momento tão importante, tão necessário entendermos para todos nós, que é o momento do retorno à pátria espiritual, para que possamos, Senhor, entendendo, compreendendo essas lições, termos consciência da nossa responsabilidade nesses momentos, auxiliando ao espírito que está partindo, retornando à sua pátria. Fica conosco, nos ajudando cada vez mais, nos auxiliando em todo esse trabalho da divulgação da doutrina espírita. Abençoe a Web Rádio Estação da Luz, na figura do nosso irmão Tavares e toda a sua equipe,
Abençoe a Sayonara, que carinhosamente esteve aqui conosco, Senhor, nos ajudando a refletir e a pensar. Que em teu nome, Jesus, em nome dos bondosos, amigos e espirituais, mas acima de tudo, em nome de Deus, nós damos por encerrado o nosso momento de estudo da noite de hoje, te rogando. Fica conosco, Senhor, nos ajudando, nos abençoando e nos incentivando sempre. Precisamos de ti. Graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.